Só vamos então ver outro, né? Danael Fernandes falando sobre como Hotline Miami é uma obra-prima. Você já jogaram Hotline Miami? Eu comecei, mas eu parei. A indústria de jogos mudou um bocado de uns 10 anos pra cá. Com o avanço da tecnologia e também cultura por trás dessa forma de arte, jogos ficaram cada vez mais caros de serem feitos. E começaram a necessitar de uma equipe cada vez E olha o preço também dos jogos, ó. 250 reais, 300 reais, nunca. maior, ao ponto disso virar um problema muito sério, tanto ético, que é o mais importante nesse caso, com a cultura de crunch ficando cada vez mais prevalente, e também de um ponto de vista criativo. Não estou aqui para atacar o seu jogo AAA favorito, longe disso, e também não estou dizendo que não existe Ataque, ataque. FIFA é uma merda, ataque. criatividade em jogos AAA, mas jamais podemos esquecer que jogos também são um produto. Se seu jogo foi extremamente caro de se fazer, o mínimo que você quer é um retorno financeiro. Então fazer algo, entre Não, aspas, mano. básico ou simples é o comum e é o esperado. É esperado que a maioria dos jogos não tentem revolucionar essa forma de arte ou mudar a forma como pensamos em jogos, nem nada do tipo. E é aí que indies começaram a se popularizar e começaram a ficar bem interessante no ecossistema de Jogo jogos. é esse? Se você parar pra pensar, jogos independentes estão aqui desde sempre. E se você for meio velho que nem eu, você jogou muitos sem parar pra pensar muito que eles são indies. Jogos Flash que você jogava de graça no Clique Jogos. Cara, ou era sei bom, lá, hein? eles eram jogos feitos por uma ou duas pessoas, meio que como um projeto pessoal. A pessoa queria fazer um jogo, mas ela não tinha dinheiro pra fazer um jogo, e ainda assim ela foi lá e fez um jogo. Muitos deles tendo uns conceitos muito interessantes e muito fascinantes. Mas agora, com venda e distribuição online, esses jogos feitos por poucas pessoas com o desejo de criar alguma coisa ficaram mais complexos e mais populares e agora tem um incentivo financeiro pra existir. Aí, Jogos indie são bem importantes pra essa indústria hoje em dia. Isso é Dead Cells, né? É. Ah, que legal. Porque devido à sua falta de orçamento, eles precisam fazer alguma coisa interessante ou até mesmo diferente para conseguir chamar a atenção fazer, das tem que pessoas. fazer, Eles tem que precisam fazer. se destacar de alguma maneira que não seja quanto dinheiro está dentro O vídeo é do jogo. sobre E esse Hotline vídeo Miami. aqui é sobre uma franquia que faz exatamente isso. Hotline Miami foi lançado em 2012 e é meu jogo favorito. Pelo menos um deles. Acho que no ano que eu nasci. Já tem muito tempo que eu tenho um top 3 que não muda, gente, desculpa. E por mais que já tenha se passado 10 anos desde o lançamento inicial dele, ele ainda é bem lembrado e bem amado. Não pelo público mais, entre aspas, mainstream possível, mas por um público muito específico e também pela própria indústria de jogos indie. Eu tenho estado bem viciado em Dead Cells e ano passado a gente recebeu um update gratuito que adicionou várias... Oh, não tirando dúvida. O Dead Cells, ele é que nem Hades, é? Tipo, toda vez que você morrer, você nasce no outro canto e o objetivo é sair dali. É tipo isso, é? Porque o Hades é isso, o plot. É você sair lá do inferno. Aí você vai jogando e vai ficando mais fácil, até conseguir sair mesmo. Skins e várias armas de vários jogos Nada a ver. indies a Dead Cells, e uma das obras que foram homenageadas foi Hotline Miami. Inclusive, melhor arma do jogo e única skin que eu uso. Desculpa, sociedade. Mas por que tanto tempo depois essa franquia ainda é tão lembrada? Hotline Miami teve uma continuação em 2015, ela fechou a história e provavelmente nunca teremos um terceiro. Como fã de Hotline, eu não quero um terceiro, mas é um pouco Meu jogo favorito é The Last of Us e Tomb Raider 2018. Tu é doido, tu é doido, que jogo bom, Hentai Girl 3D. Cala a boca, mano. Ou um Hentai versus Hitler. É Ô, na moral. Muito obrigado, Cyber Rui, Pinto Calvo. pelo sub. Ei, boy, na moral. Qual foi o jogo que eu falei? Tomb Raider 2018 é muito bom, mano. É um joguinho muito gostosinho de jogar. Eu gosto muito, gosto muito. Quero jogar o resto da franquia. estranho uma franquia, entre aspas, pequena, após 8 anos de silêncio, ainda ser lembrada. Quando eu falei que eu ia fazer esse vídeo, muitas pessoas comemoraram, Ó, cara, posso te mandar Hentai vs Furry, Léo? Eu tenho um e dois já. inclusive. O que esse jogo tem de tão especial? E não é nem zoeira. Vamos descobrir. Obviamente, spoilers de Hotline Miami 1 e alguns detalhezinhos do 2. Nesse vídeo vou tentar explicar a história do primeiro jogo e adicionar algumas interpretações de minhas, mas junto disso esse vídeo pode conter alguns assuntos pesados também, então considere-se avisado. Hotline Miami foi criado pelo estúdio independente Denaton Games, responsável por fazer no total 2 jogos, chutem quais foram. Hotline Miami Informações sobre 2. Denaton Games é um pouquinho escassa na internet, então leve essa informação aqui como só um talvez, mas aparentemente haviam apenas 2 trabalhadores na Denaton. Os seus 2 co-criadores, Jonathan Puder mandar um Two Crowns pra nós. Regis Two Crowns, quiser mandar, esse é bom. Esse é bom, eu só aceito. Tá 10 real, hein?
Ethan Soderstrom e Dennis Wedin. Eu peço perdão por ter massacrado ambos os nomes, eles são suecos. O site da Danaton parece shitpost. Com exceção desses dois e das pessoas que fizeram a trilha sonora, vamos falar deles daqui a pouco, eu contei um total de 3 nomes nos créditos de Hotline Miami 1. Então esse foi um jogo feito por pouquíssimas pessoas. E sua fonte de inspiração foi no mínimo interessante. É porque ele parece ser muito simples. Porque ele parece ter puxado um bocado de filmes, entre aspas, artísticos. Eu acho esse termo um pouquinho ruim pra definir as coisas, mas é o que temos pra hoje. Existe esse diretor chamado Nicholas Winding Refn. Você já deve tê-lo visto se você tiver jogado Death Stranding, pois ele literalmente... Um dia eu vou jogar. Você já joga Death Stranding, mano? Vocês falam, é bom, esse é bom. Porque, tipo... Eu lembro, todo mundo tá falando mal que você só andava essa porra. Aparece no jogo Simulador porque eu de fui andar. fã dele. Ele fez 2 filmes bem importantes pra esse vídeo, um deles sendo Drive, lançado em 2011, e o outro sendo Apenas Deus Perdoa, lançado em 2013. O que é um pouco interessante é que o É um filme de sexo? É sexo? Apenas Deus perdoa é o nome pra um coisa de... Não é não? Eu estou errado. aspecto visual de ambos os filmes lembra bastante Hotline Miami. Isso é ainda mais engraçado, considerando que Apenas Deus Perdoa saiu depois de Hotline Miami. Mas visualmente eu acho ele ainda Isso é Carlinhos Maia? mais parecido que o próprio Drive, sendo que Drive Mano, é Carlinhos Maia, não é não? foi citado pelos próprios desenvolvedores Igualzinho. como a principal inspiração para o jogo. Na verdade, o seu protagonista foi diretamente inspirado no protagonista de Drive. Drive é um filme com um protagonista silencioso, violência quase que gratuita, uma história lenta, porém complexa, e uma estética bem forte de anos 80, em particular por sua trilha sonora, tendo bastante synthwave. Mas claro, Hotline pegou essas inspirações em Drive e deixou elas para um lado bem mais dark, por isso eu comparo um pouco mais com Apenas Deus Perdoa, que consegue ser tão vago e complicado de entender quanto Hotline, e tão violento e perturbador quanto aquele jogo. Agora vamos finalmente entrar em Hotline Miami 1. A estética do jogo é bem Boa. importante, geralmente quando É coloridaço, né, boy? fazem algum tipo de análise assim, eles primeiro falam do aspecto atmosférico e visual e depois vão pra gameplay, mas eu acho que é um pouco mais fácil nós primeiro falarmos sobre a jogabilidade de Hotline Miami, porque ela é importante pra sua estética. Hotline Miami é um jogo top-down, ou seja, visto de cima, visualmente um bocado parecido com GTAs antigos, mas a melhor comparação com esse gameplay seria um thumbstick shooter. Aqueles jogos geralmente de nave, onde você controla a sua nave com o analógico esquerdo e a direção onde a nave atira com o analógico direito. Admito que nunca joguei Hotline com controle, mas a ideia no mouse e teclado é basicamente isso. Controla com WASD e com o mouse você controla a direção Com controle, já joguei no controle, é bonzinho. Beber água, calma. que seu personagem está olhando. Seu objetivo em cada fase é bem simples. Mate todo mundo. Ponto final. A O live jogo disso não é vai que eu te não sei, permitir Barão. sair da fase até você matar todo mundo. E até de um ponto de vista de design isso é um pouquinho interessante, porque você não tá tentando passar pela fase lidando com os inimigos que estão no caminho. Não, você tá deliberadamente entrando lá dentro e matando todo mundo. Você sai pelo exato Bom mesmo jogo. lugar que Por você isso é entrou, bom, é o bom que matar é o povo em pouquinho gameplay. raro em jogos agora que eu penso sobre Aí, ó, o Lula veio isso aqui, o Lula veio... Olha lá, ó. É só violento. Oxe, ferro o Bolsonaro com o Lula ao mesmo tempo. O homem é bom demais. Cara, que imitação fantástica. isso. Certo, é um estilo de jogo um pouco estabelecido. O que Mas o Hotline amor? faz de diferente? Como ele Pois se é. separa de outros jogos de um ponto de vista do gameplay? Muito simples, não existe barra de vida em Hotline. Praticamente tudo nesse jogo morre com um hit, incluindo você. Se você atingir alguém com bastão de beisebol, a pessoa está morta. Se a pessoa te atingir com bastão de beisebol, você está morto. Por isso é importante o jogo ser top-down, porque você consegue ver precisamente onde está todos os inimigos. O cara já tá querendo me comprar ali, o cara já tá querendo me comprar, filho. O cara já tá querendo me comprar ali, rapaziada. 10 real. É R$1 por minuto, mas... Vamos fechar pra ficar bonitinho, né? Vamos fechar pra ser certinho. Inimigos em todos os momentos, pelo menos até onde a tela permite. E mesmo assim, você pode segurar Shift e ver um pouquinho além da tela. Espalhado por todas as fases tem diversas armas, e você geralmente começa a fase sem arma alguma. Você precisa pegar alguma coisa no chão e usá-la a seu favor. Nem todas são particularmente diferentes, por Tem exemplo, o bastão pênis de no beisebol e um Hotline Miami? cano tem as mesmas pegar? propriedades, mas ainda Você assim quer muitas rapadura, delas rapaziada? diferenciam bastante, em Rapadura de particular as abacaxi? armas de fogo, pois elas também estão nesse jogo. A diferença delas para as armas Tem. corpo a corpo é a pouca quantidade de balas e também o som que elas produzem. Um tiro vai chamar a atenção das pessoas, e isso vai ser importante para daqui a pouquinho. O que Hotline Miami quer que você faça é planejar cada um de seus movimentos. Na verdade, planejar seus próximos 5 ou 6 movimentos. Não há punição nenhuma por morrer nesse jogo. Quando você morre, você só volta pro início da fase e todo mundo voltou à vida. Só Bem, uma gameplay completa. É quantas horas mais ou menos esse jogo? que é extremamente rápido. Vou dizer que rapadura da microcefalia. Como é que isso acontece? A rapadura vai... Oxi. Rapadura de abacaxi? É. Compara, eu tô comendo.
e você não perde nada. O próprio jogo fala que morrer não é ruim, morrer é apenas uma forma de aprendizado, porque já que você morre com uma porrada também, você precisa terminar a fase sem levar dano algum. E isso não é algo que dá pra fazer direito se você não tiver total conhecimento da fase. Portanto, jogue e morra até você decorar onde está todo mundo. Os inimigos são bem previsíveis, e a inteligência artificial deles não é boa, mas é quase que intencionalmente não boa. Eles não conseguem perceber cadáveres no chão, o que é muito engraçado, mas ainda assim. E até coisas que deveriam dificultar a sua vida, por Mas exemplo, escuta, fazer legal um que tiro, escuta. você pode usar isso a seu favor, porque você sabe exatamente como os inimigos vão correr atrás de você. Quando você Ela decorar a sozinha fase, ali. você sabe de que direção eles estão vindo, você sabe o que eles vão fazer, mas o que deixa isso um pouquinho mais interessante Rapadura ela é feita com mel, pra quem não tá ligado. Mas aquele é abacaxi, eu não sei, não faço ideia como é que faz essa porra. Será que é um suco de abacaxi com mel? é que Hotline tem um sistema de ranking, e esse sistema de ranking te pune. Humilde. E o Humilde. Chito me deu 10 reais. Dinheiros. São os 2 vídeos mais recentes do Andy. Do Andy. E, por jogar o jogo de uma maneira chata, se você der um tiro pra chamar a atenção de todo mundo, ficar esperando num canto e deixar todo mundo passar e matar todo mundo, você pode zerar o jogo. Porém, você vai pegar um ranking muito baixo. E ao pegar um ranking muito baixo, você vai liberar menos coisas. A pontuação no fim de cada fase Muito obrigado, Hudson. te ajuda a liberar armas novas. Mais armas igual mais diversão. Se você jogar o jogo de uma forma meio escrota, que o jogo ainda assim permite que você jogue, menos diversão pra você, e em geral o jogo vai ficar Meu Deus, meu irmão tá pôr a chulé. É meu pé, mano, caralho. cansativo muito rápido. Hotline é um jogo muito difícil quando você começa a jogar. Você mal vai conseguir matar um inimigo direito. Porém, quando você pega o jeito e começa a correr pela fase como alguém que tá 5 passos na frente de todo mundo, porém ainda é um completo maníaco, é tão recompensador. É um jogo com uma jogabilidade muito simples, porém difícil de realmente ficar bom nela. Você consegue perceber alguém que começou a jogar Pior que é Hotline viciante essa agora porra. e alguém que tá jogando há Essa 10 porra é mil horas, ou viciante. sei lá. E outra coisa que deixa isso um pouquinho interessante é que por mais que os inimigos sejam previsíveis, às vezes eles não são. E é Eu lembro completamente muito de John aleatório. Wick. Os inimigos geralmente andam num ritmo Eu lembro ao muito de redor John um Wick nesse círculo jogo. ou alguma coisa do tipo, mas às vezes um desses inimigos só vai parar e começar a andar Que é em lugares você matando um aleatórios. monte de E agora gente. você, jogador, Igual o tem John que Wick. pensar como é que eu vou reagir a isso. Eu vou mudar a trajetória que eu tô fazendo? Eu vou tentar me livrar dele antes de todo mundo porque ele é o mais perigoso? O jogo ainda te incentiva a criar planos a cada segundo, a improvisar, a pensar em alternativas. Até mesmo as armas têm essa pequena imprevisibilidade de vez em nunca. Minha arma favorita tem é a referência faca. a Você Hotline, pode na usar moral, ela em corpo a corpo é, ou John Wick é arremessá-la, isso aí. assim como todas as outras Eu terminei hoje, assisti o 4 hoje. armas do jogo. Sim, você pode arremessar até armas de fogo, é tipo muito divertido. A maioria Rapaziada, vocês querem chupar meu pilurito? Vocês querem chupar meu pilurito? Vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui. Oxi, o pau caiu já, ó. das armas, ao arremessar nas pessoas, não os mata imediatamente. A pessoa apenas cai no chão. E aí você tem que andar até ela pra finalizá-la. A faca, Tem entretanto, mata automaticamente ao Depende. acertar a pessoa quando arremessada. Exceto quando ela não faz isso. A desculpa é que você talvez tenha calculado errado a trajetória e a pessoa foi acertada pelo cabo em vez da lâmina. Mas é interessante saber que você não pode confiar 100% no fato de que a faca vai matar automaticamente. Você tem que pensar no que fazer caso isso não aconteça. E outro aspecto do gameplay, que também é o aspecto visual mais conhecido de Hotline, são as máscaras. No fim de cada fase e também quando Não é de você qualquer não, de conseguir qualquer fazer horrível. certas coisas durante o jogo, além de liberar armas Eu acho legal isso aqui, mano. A máscara é muito da hora. A máscara é muito foda, mano. Esses visual delas, tá ligado? novos que vão aparecendo em cada fase, você também vai liberar máscaras novas. Você começa com Richard, a máscara E de cada frango, um- e que cada não um faz dá nada. um Porém, buff você diferente, logo vai né? liberando armas que vão mudando o seu jogo e facilitando ele um pouco mais. Lembra quando eu disse que ao arremessar uma arma a pessoa não morre? Se você estiver usando a máscara Jake, as pessoas morrem. Chutar uma porta na cara da pessoa também não mata a pessoa. Ao usar a máscara Don Juan, portas matam pessoas. Socar não mata as pessoas. Don Usar a Juan. máscara Tony mata as pessoas com um soco. Além desse de matar, temos alguns como, por exemplo, Peter, que faz com que suas balas fiquem silenciosas. A ideia das máscaras é mudar o jogo só um pouco, ao mesmo tempo que mantém a sua base, e você, como jogador, pode se afeiçoar a uma das máscaras e ter seu estilo de gameplay baseado nela. Eu, por exemplo, sempre escolho Dennis, aquela que começa com uma faca. Hotline Miami tem uma jogabilidade bem variada, por mais que ela seja simples. Você, francamente, pode jogar esse jogo por centenas de horas e eu não vou te culpar. Agora, uma coisa que você deve ter percebido com o gameplay que eu coloquei no fundo Eu é que culpo, cada eu morte culpo. que você causa nesse jogo é um Vagabundo da pouco, porra. vamos dizer, exagerada. É agora que entramos na atmosfera
de Hotline Miami. Então, esse jogo é dark, mas talvez não pareça muito de início. Vamos falar Como é que um não pouquinho parece, sobre mano? Dessa Mortal de sangue Kombat no por um chão. segundo. Os dois jogos mais recentes da Desse franquia são tanto, Mortal Kombat dando sangue X no e Mortal chão. Kombat 11. Mortal Kombat 11 é bem mais violento que Mortal Kombat X. Em grande parte porque sua tecnologia melhorou, mas se você pensar um pouco, as coisas que você está vendo durante as finalizações são muito nojentas. O problema é que não parece um pouco cartunesco até. Pior que é Talvez por causa engraçado, do né, quão isso? exagerado é, mais ou menos. Porque se Pior que é compararmos engraçado a como é que Mortal isso Kombat funciona. X, ele é um pouco menos brutal, só Meu um pouco no amigo. caso, mas os fatalities parecem muito mais cruéis e dolorosos. Isso é por causa da apresentação dos dois jogos. Mortal Kombat 11 apresenta-se violência de uma maneira positiva. É muito legal o que você está assistindo. Está dando um ênfase no quanto você está humilhando o seu oponente. Tem Deixa o Lula ver isso aí, deixa o Lula ver isso aí, viu? Deixa ele ver. até esse corte Deixa em câmera ele ver. lenta no final, só pra ficar mais legal ainda. Junto disso, Mortal Kombat 11 é um jogo muito isso mais aí, colorido. Visualmente, seu tom é muito mais leve. Enquanto isso, Mortal Kombat X é mais dark. Ele é mais escuro. Quando os fatalities são apresentados, eles não são lhe apresentados de maneira que, olha, que legal essa violência. Eles são Meu apresentados amigo. como puramente brutal, puramente Tá, cruel. porra. Não tem esse corte em câmera lenta no final das finalizações. Tá dizendo que eu sou Você God só Base vê o de cringe e corpo não me destroçado tanca. do Que seu é isso aí? oponente. E a câmera não corta dali. Não vou mentir, alguns fatalities fazem eu me sentir um pouquinho mal por ter realizado eles. Isso é porque em mídia existe dois tipos de violência. Uma violência jogo é esse? positiva e uma violência negativa. E eu digo isso pra violência de gore mesmo, violência extrema. Eu tava Ah, pô, conversando um sangue tempo lá atrás com atrás. meu caro amigo Pedro Guzmão, onde ele trouxe um assunto bem interessante, que é Quentin Tarantino conseguiu balancear ambas as violências no filme Django Livre. Tarantino é alguém que sempre glorifica a violência em seus filmes. Ele vai mostrar sangue, mas o sangue dele é tipo irado. Isso aqui deveria Como é que ser é irado? perturbador, mas é apresentado de uma maneira muito legal e muito, entre aspas, leve. Então você talvez comemore essa cena O violenta. pior é que realmente tem disso da violência e do sangue de diretor pra diretor, mano. É bizarro isso aí. Tem diretor que gosta de botar muito sangue, porque a marca registrada dele. Ao invés de se sentir mal. Em Django Livre, quando o Django tá matando pessoas, Ei, me dá spoiler não, que eu vou assistir esse filme aí. sim, é legal pra cacete. Quando vemos violência contra pessoas escravizadas, a violência é levada a sério. Não é mais divertido, não é pra ser divertido. É um pouco complicado explicar essa diferença de violência pra quem não consome muita mídia violenta, porque conceitualmente é estranho dizer essa bom? violência é divertida e essa não é. Hotline é interessante porque a violência dele tem que É o ser Django. divertida pro jogo dar Caralho, certo. é E como foda. isso é feito, mais ou menos a mesma coisa que Mortal Kombat 11 fez. O jogo é colorido pra caramba e o Pior jogo é que o muito nome do filme é spoiler, né, mano? Tem o Django e ele quer ser livre, que é Django livre? Eu acho que é. vibrante. Algumas cores parecem bem saturadas. Tem pouca sombra, pouca, entre aspas, textura nas roupas dos personagens. Isso faz com que tudo fique muito colorido, quase que não tem uma paleta de cores nesse jogo. As cores são todas. E quando você atinge um inimigo, é tão satisfatório. A câmera treme, Tem o 53 número minutos. colorido aparece na tela, o lado de fora do prédio onde você tá começa a brilhar. O jogo te dá um estímulo visual muito forte pra se divertir com o que você está fazendo. E não é só o aspecto visual, o Christian? áudio também. Os efeitos sonoros são cheios e pesados, mas mais do que isso. Um dos aspectos mais memoráveis, amados até hoje em dia de Hotline Miami é a sua trilha sonora. Diferente de muitas outras trilhas de É uma música bem... Ah, mas é porque isso se passa nos anos 80, não é? jogos, esta foi feita por alguns DJs e produtores musicais, o que significa que elas são licenciadas. A maioria das músicas desse jogo são músicas que já estão em algum álbum com alguma distribuidora, o que significa que eu infelizmente não posso Não pode. mostrá-las. Mas ainda assim a gente não pode passar esse vídeo sem falar Aí sobre pega. ela. O Aí gênero pega. predominante nesse jogo é a Ah, música foda, pô. Tu vai falar aí, ó. A música desse anime aqui é bom. A música é bom. Aí não botava não pra nós ver como é. eletrônica, mas mais especificamente Synthwave. Synthwave é um estilo de música recente, que é uma É, música é pra gente eletrônica que adivinhar. tenta trazer de Esse volta anime. o estilo sonoro dos anos 80. Em particular de música eletrônica dos anos 80, usando gente uma linha imaginar, melódica pra gente- principal de pra gente sintetizadores. imaginar como a é. questão é que isso é feito em hardware atual, o que significa que ele não soa como música dos anos 80, ele soa muito mais moderna. Ao mesmo tempo, o som parece os anos 80. Melhor forma que eu conseguiria dizer Aí, ó. é que os sintetizadores Falei. parecem nos anos 80, Falei, mas a falei. percussão parece mais atual, o que cria uma mistura muito interessante aí. Mas na verdade, a trilha sonora de Hotline Miami puxa um pouquinho mais pra um subgênero de synthwave chamado Darkwave, que é quase que a mesma coisa, manjo, porém muito mais pesado, Não pegando um pouquinho de manjo, inspiração em metal, não por ter guitarras nem nada do tipo, mas pelo estilo agressivo de som. Você escutaria essas Graças a músicas esse em jogo rave eu pra você invado com- bater em alguém, não com pra você máscara dançar. O que preta. funciona Quê? perfeitamente
perfeitamente com o estilo de Obrigado, jogabilidade Lula, é agressivo isso. de Hotline, certo? Então esse visual colorido junto com essa música bem animadora acaba fazendo com que a violência que você causa passe um pouquinho despercebida. E eu digo isso de passar despercebido porque se você realmente prestar atenção no que você está fazendo com os cadáveres que você tá deixando pelo caminho, Rapaz. é um bocado perturbador. Quando você Corpo atinge todo alguém com estirado no bastão chão. de beisebol, você não só deita a pessoa, você não Tal, só tal, arranca peraí. a cabeça da pessoa, você arranca papo de metade da cabeça da pessoa. Você pode perceber o cérebro ficando exposto e sangrando um pouquinho. A morte mais comum de se realizar nesse Tá bom, jogo tá bom, tá bom é agora? derrubar a pessoa e executá-la no chão. Mas a maneira de execução é se ajoelhar em cima da pessoa, pegar a cabeça dela e bater algumas vezes no Alô, chão. E com bom isso dia. temos a pequena animação Bom de dia. parte da cabeça da pessoa estourando. Hotline Miami é extremamente violento de um ponto de vista Não conceitual. vai que eu- E essa estética inteira dele esconde isso, porém não por completo. Em primeiro lugar, Ah lá, o Delby deixou uma informação valiosa, mano. Esse jogo faz mal para as pessoas porque é muito violento, é verdade. Esse jogo custa quanto? Então tá na promoção aí. Vem na Steam, abre a Steam aí, deve estar na promoção. colorido demais. É colorido no nível de isso não parece real, que ajuda na história de Hotline, mas esse não é o ponto do momento. O ponto é outra coisa. A sensação Deve que sair por uns passa 8 é que seu 8 contos, personagem se pá. não está sóbrio. A música alta e intensa e as cores e luzes são uma forma de amenizar essa violência e te passar uma sensação única, deixando a violência confortável, de uma maneira muito similar a drogas. Pode parecer que eu tô forçando muito, mas eu verdadeiramente acredito que o estilo de jogabilidade do jogo está tentando simular um pouquinho o uso recreativo de drogas. Quando a gente chega Quê? no final do 2, o que eu acabei de falar é quase confirmado, mas enfim. E assim como Tarantino, se ter que você jogar, pensar um pouco rapaziada. a respeito, Terei Hotline que jogar, tenta terei que entrar nessa jogar. ideia de apresentar uma Acabou. violência divertida e uma violência dark. Pois no momento que você termina a fase, Acaba cagando. você não tem mais efeitos visuais cheios de luzes pra chamar a sua atenção. Você não tem mais a música eletrônica energética tocando no fundo. Você tem um tom bem mais sóbrio e uma música que é apenas um sintetizador aumentando ou diminuindo o tom da nota. E mais nada, sem percussão, sem harmonia. E como eu falei na sessão de gameplay, você volta pelo lugar que você saiu. Então o jogo te força a andar pela violência mapa que você já causou. fez. Todos os corpos que você deixou pelo caminho, você vai passar por Caralho. eles. Só que agora sem nenhum efeito pra amenizar o que você fez. É nessas horas que eu presto atenção no quão realmente violento esse jogo é. Cara, Porque fica é prestando atenção exatamente nessa isso que o jogo quer coisa, que você mano. faça. Preste O cara atenção na presta bagunça atenção que nessa você fez coisa, e pô. perguntar por que eu fiz isso. E é aí que entramos na história de Não presta pra Hotline. nada. Essa vai ser a sessão mais Atenção, presta complicada atenção desse em vídeo nada. inteiro. E vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Ok, nós vamos falar sobre a história de Hotline Miami do ponto de vista do lançamento do Ele primeiro usa o jogo. cérebro? O que eu quero dizer com Pra isso? quê, A mano? história dessa franquia Pra é bem vaga, quê, porém, mano? o segundo jogo explica quase tudo. Grande parte do trabalho do segundo jogo é explicar as coisas do primeiro. Entretanto, o primeiro jogo é muito mais psicológico que o segundo. Então eu vou Meu apresentar Deus, a essa narrativa cabeça. do primeiro em um vácuo, tentando interpretar certas coisas dentro de um vácuo, e quando chegarmos no segundo jogo eu vou falar qual realmente é a história dessa franquia. Nós começamos o jogo com Ih, um eu de tutorial português, que hein? não sabemos se é 100% canônico ou não, onde um morador de rua te ensina a matar pessoas. Este morador de rua vai reaparecer daqui Oxe, eu? daqui a pouco, porém eu não tenho total certeza se esse tutorial realmente é canônico ou não. Mas o verdadeiro início do jogo é o seguinte: este homem acorda no banheiro de um apartamento. Seu nome nunca é mencionado canonicamente. Leozinho Eu React. tenho uma teoria de qual nome é esse, mas pra simplificar tudo, vou chamá-lo pelo nome que as pessoas geralmente chamam o protagonista de Hotline Miami, Jacket, ou Jaqueta. Acostumem-se com os Ah, é o nomes, que a Jaqueta, maioria né? vai ser um pouco estranha. Ao abrir a porta, ele se depara com 3 entidades. Uma mulher de vestido verde usando uma máscara de cavalo, É dentro? um homem com um terno branco usando uma máscara de coruja, e um outro homem usando o que aparenta ser as mesmas roupas de Jacket, porém usando uma máscara de frango. O mais fácil é chamar essas entidades pelos nomes de suas máscaras. Então temos em ordem Don Juan, Rasmus e por fim Richard. Richard é o mais importante dos Don três. Juan, Não se mulher, esqueçam pô. de Richard. Ele vai aparecer durante esse vídeo inteiro e ele é literalmente o símbolo da franquia. Richard fala pra Jacket que ele o conhece. Rasmus fala pra Jacket que ele não o conhece. E Don Juan fala pra Jacket que Jacket não se conhece. No caso, ele Don não Juan se é lembra pica, de hein? quem ele é. A música tocando no fundo dessa sessão inteira não é um synthwave. É, na verdade, mais perto de um noise. Nós temos um Noia. sintetizador muito distorcido, tocando um som que quase machuca os seus ouvidos. E os vocais estão tão distorcidos pelo reverb Cara, que é de muito Bojack, mano, difícil Bojack é entender ruim. o que o cara está cantando. Essa música foi feita Máscara, pelo essa grupo máscara de galinha é da Coconuts, hora, e eu mano. amo ela e esse grupo, infelizmente só lançaram um álbum, mas tá tudo bem. O ponto é, essa música é muito surreal, assim como os visuais. Sempre que uma dessas 3 entidades vai falar com Jacket, uma luz surge em cima dela. E temos esses pontos pretos
voando pela tela. Eu acho que é bem óbvio dizer que isso que você está vendo não é real. Não é o mundo normal de Hotline Miami, por mais que você ainda não saiba como é esse mundo Ele é normal. Tem alguma esquizofrênico coisa então, né? acontecendo aí. Don Juan pergunta pra Jacket se ele quer que ela lhe diga quem ele é, mas comenta que isso terá consequências terríveis. Aí, ó. Conhecer a si própria, ter consciência de suas próprias ações. Só que o Richard corta ela. Aí, ó, saber tudo é perder tudo, rapaziada. O cara assistiu o RPG do Selbit. Ele fala, você não se lembra de mim? Tá bom, deixa eu te dar uma dica aqui. O dia 3 de abril te lembra de alguma coisa? Ele então diz, você parece estar lembrando de alguma coisa. E a visão corta. Pulamos para o dia 3 de abril de 1989. E estamos no mesmo apartamento de antes, porém agora sem as 3 entidades e com o visual mais limpo. Estamos no mundo real, por assim dizer. Jacket levanta de sua cama, vai até o telefone e vê que tem uma mensagem ali pra ele. Uma mensagem de alguém chamado Tim da padaria, que fala que os biscoitos que Jacket pediu já foram entregues. Hora de Aventura e é que no bom. pacote tem uma lista de ingredientes e que ele deveria ler com cuidado. Ao sair de casa, ele encontra tal pacote e dentro dele temos uma máscara de frango. Junto dela tem uma mensagem, que no caso não é uma lista de ingredientes de biscoito, obviamente. É uma ordem lhe dando o endereço e falando pra ele pegar uma mala e botar em algum então certo ele lugar. ele E o real fim da deve ser carta diz, esquizofrênico, mano. fracasso não é uma opção, estaremos lhe observando. Ele então vai Eita, até o porra. endereço que lhe foi dado e Isso é uma mata ameaça? todo mundo ali dentro. As pessoas que ele brutalmente assassina usam um terno branco, assim como o Rasmus estava usando. Depois disso, ele pega uma mala e vai até um beco qualquer. Lá ele mata um morador de rua que estava assustado Carai, com ele. coitado, Importante mano. dizer que não existia nenhum motivo pra ele fazer tal ação. Coitado. Realisticamente, ele poderia só falar com o morador de rua falando, não sou uma ameaça, só quero voltar pro meu carro. Mas não, ele vai e mata esse morador de rua. Que no caso é o mesmo que ensina ele no tutorial. Como o tutorial utiliza o mesmo filtro visual que a cena que eu narrei mais cedo, é possível que ele tenha acontecido só na mente de Jacket, mas vamos falar disso depois. Pergunta do cara, quanto pra dar uma opinião sincera? E uma pergunta, Leozinho. Rapaz, uma pergunta. Rapaz. Após matar o homem, Jacket dá mais alguns passos, tira a máscara e vomita no chão. Depois ele vai até seu carro e Esse bicho me trata de uma rapariga mesmo, né, otário? Ele fica, Leozinho, quanto pra tu fazer isso aí, hein? Desgraça. dirige até um mercadinho, cujo dono é Manda o Pix e a pergunta. Eu vou ser sincero de qualquer forma. amigo seu. Já que Hotline Miami, ele não tem um nome canônico. Então vamos chamá-los de Beard, ou Barba. É assim que os fãs chamam. Enfim. Você pode perceber que ele tá na capa do 2, e no 2 ele meio que ganha um outro nome, mas eu vou continuar com Beard. Quando chegarmos lá, eu vou falar mundo qual tem um é esse preço. outro nome. Beard diz que tem muito tempo que ele não vê o Jacket, Cara, desde que é Jacket foda, pô. perdeu sua namorada, na verdade. Beard deixa ele pegar qualquer coisa que ele quiser de graça Perdeu e a ele vai namorada. embora. E é isso, esse é o fim da primeira fase. Eu detalhei isso tudo porque isso se torna uma fórmula. Grande parte das fases de Hotline Miami seguem essa mesma ideia. Jacket acorda em sua cama alguns dias após a última fase, vai até seu telefone e alguém lhe deixou uma mensagem muito aleatória, pedindo pra ele entregar uma pizza, falando que o carro dele já saiu da oficina e ele tem que ir lá pegar, alguma coisa que não tem nada a ver com nada. Quando ele vai até o lugar mencionado, todo ele mundo. mata todo mundo lá dentro e todos usam esse terno branco que eu já mencionei. Quase todos, às vezes, a gente tem inimigos um pouquinho diferentes. Depois ele tem que andar por todos os corpos que ele deixou no caminho, Rapaz. voltar até seu carro, ir até algum estabelecimento e Ele é encontrar esquizofrênico, Beard. A pô. grande diferença Ele é aqui é que sempre esquizofrênico que ele mesmo. encontra Beard está um pouquinho diferente. Beard não está só no seu mercadinho. Às vezes o Jacket vai pra uma boate ou pra um restaurante e Beard está lá. Fora isso, quando você está dentro da casa de Jacket, você pode interagir com certas coisas em cada fase. Em particular, papéis GTA em cima da 2D. mesa. Esses papéis dão Mas GTA dicas sobre a tinha narrativa GTA em sim, pô. geral, que vai ser explorada no segundo jogo. Mas o que importa pra agora é que vemos que Jacket assinou um serviço de cartas de uma empresa chamada 50 Blessings. 50 Blessings tem um lema que pode ser traduzido mais ou menos pra América é uma canção, todos nós devemos cantá-la juntos, certo? No final da terceira Que fase, merda, mano, Jacket que aparentemente merda. salva uma garota que E aí, estava cura? numa boate. Uma boate que ele foi até lá pra matar todo mundo. E ele leva ela pra casa. Isso vai Eita ser importante porra. depois. Em Que seguida, isso temos aí, nossa varão? segunda sessão de terapia, que é Rapaz. mais ou menos o que essas partes no mundo não Rapaz. real são. Richard fala que Jacket agora lembra dele, porém não sabe quem ele é. E também não sabe quem os apresentou. Durante essa conversa entre Jacket e as entidades, a personalidade deles fica um pouco mais clara. Don Juan parece bem pacífica com Jacket. Ela sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. Caralho. Mas não quer contar para Jacket, pois talvez ele não consiga lidar com isso. Da mesma maneira, ela fala que as peças estão se encaixando, mas ela acha que ainda tem alguma coisa faltando aí. Então ela tá real. Dinheiros. Você acha que violência em mídia de entretenimento pode afetar a pessoa negativamente? Eu não acho não, pô. Desde pequenininho eu sempre joguei jogos brutais, sexuais, imorais
E eu sou normal hoje em dia. apenas observando para ver se Jacket consegue entender tudo o que está acontecendo. Rasmus odeia Jacket. Rasmus acha Jacket uma péssima pessoa, ao mesmo tempo que diz que não o conhece. Richard é totalmente objetivo. Richard parece o líder dos três. Meu amigo influencia não, rapaziada. Quando meu filho nascer, ele com 5 meses de idade, eu vou comprar um PlayStation 10 pra ele, que vai ter vai ter existido, tá ligado? Eu vou dar um PlayStation 10, a minha mulher vai dizer, mas ele nem joga. Ele fala, o problema é dele, eu comprei pra ele, mas se ele não vai jogar, eu jogo. De certa maneira, e ele está apenas sentado observando para ver se Jacket finalmente entende quem ele é, porém dando dicas a ele no processo. Ele é quem O Swictum me deu R$1. Dinheiros. Por isso você e assim hoje em dia. Sou normal, rapaziada, pera aí. Esse aqui é maçã, banana ou tangerina? realmente está guiando a mente de Jacket. Para onde exatamente, vamos descobrir depois. O importante da sessão inteira é que no final, Richard deixa Jacket com 4 perguntas. Pergunta número 1, você gosta de machucar outras pessoas? Pergunta número 2, quem está deixando mensagens para você? Pergunta número 3, onde você está agora? Última pergunta, por que estamos tendo essa conversa? As perguntas 2, 3 e 4 são spoilers e nós vamos descobrir daqui a pouco. Todo mundo falou Pergunta banana número aí. 1 é a frase mais famosa dessa franquia inteira. E ela tem uma resposta canônica e uma resposta meta. A resposta canônica é sim, Jacket aparentemente gosta de machucar as pessoas. Quando ele bota aquela máscara e mata as pessoas, ele entra numa espécie de transe. É como eu expliquei na questão da atmosfera. A violência extrema nesse jogo é feita pra ser divertida. Você só para pra perceber o quão fodida ela realmente é após você terminar de matar todo mundo. Por isso Jacket matou um morador de rua Dá por nota, nenhum hein? motivo e depois vomitou no chão. É como se ele tivesse percebido o que ele fez. Mas isso não quer dizer que ele não gostou do que ele tava fazendo. Eu vou dar spoiler dizendo que essa é a última vez que o Jacket mostra remorso. Ele mostra piedade depois, mas remorso por matar alguém, nunca mais. Então é quase Ele é um vagabundo. Não, um maníaco. Não, psicopata. Não, esquizofrênico. Caraca, aí não sai. Ele é esquizofrênico. como se ele estivesse gostando da violência, se acostumando com ela cada vez mais. De um ponto de vista de metalinguagem, você está se divertindo jogando esse jogo. Você gosta de matar pessoas? É bom, não. Hotline Miami está tentando trazer uma Não é bom não, não é bom não. Não deixa o Lula ver esse vídeo aqui não. discussão sobre violência Não deixa em não, deixa mídia, não. e geralmente esse é o tipo Deixa o de Lula ver, coisa não. que as pessoas ficam com o pé atrás, porque discussão de violência em mídia geralmente é muito rasa. Ah, as crianças não deveriam ver Death Note porque faz mal pra elas. Sim, não é pra criança ver. Hotline tá trazendo esse debate, mas de uma forma Rapaz. consciente e profunda. Sim, você gosta de Vai ter machucar que resolver. pessoas. Nós fizemos esse jogo para que você se divirta machucando pessoas. Porém, Jacket não é exatamente um personagem. Eu não mencionei isso até agora, mas vocês já devem ter chegado à conclusão de que Jacket é um protagonista mudo. Então, durante o jogo inteiro, você meio que se insere nele. Da mesma maneira, os inimigos reagem. Não, eu- Eles reagem e não falam nada. Eles são só objetos para você matar e se divertir. Mas com o passar do jogo, isso vai mudando. Essa fala está aí para você refletir um pouquinho antes deles começarem Caraca, a jogar cara. algumas bolas curvas contra você. Antes do próximo evento, você refletir um pouquinho antes deles começarem a Oxe, essa mulher, mano. Essa mulher aqui, mano. Que é isso aí, moça? Oxi. Oxi. Boy. Pera. Eu vou inserir um contexto. Você inserir um contexto. Vou inserir um contexto aí, rapaziada. Vocês têm paciência. Mano, o careca passa. O careca passa, pô. Como não quer nada. Olha essa moça, olha essa moça. Mas com o passar do jogo, isso vai mudando. Essa fala está aí pra você refletir um pouquinho Tá olhando pra onde, moça? Tá olhando pra onde? Ei, Barão, vai me respeitar. Vai me respeitar os homens. Vai me respeitar os homens, moça. Oxi. antes deles começarem a jogar algumas bolas curvas contra você. Antes do próximo evento grande narrativa, nós temos algumas informações nas conversas com o Beard. Em primeiro lugar, nós descobrimos que as pessoas no terno branco são russos. Isso é mencionado diversas vezes. Na verdade, Beard começa a falar para Jacket sobre os assassinatos que estão acontecendo. Alguém está sistematicamente tentando matar russos. E não é só Jacket. Beard também diz que existem outras pessoas indo atrás dos russos. E na verdade, nós podemos até ver um grupo de russos matando alguém mascarado em algum momento. Lembrando E o bicho todo que o jogo se escaralhado. passa em 1989, portanto a União Soviética ainda não tinha acabado. Então, por mais que o jogo fale russos, estamos lidando com soviéticos. Mais informações. Na mesa de Soviético, né, gente? cozinha de Jacket, como eu falei, volta e meia você vai Soviético, né, encontrar alguns gente? documentos. No caso, são jornais geralmente relacionados com a fase anterior. Nesses jornais, a gente consegue confirmar que não são apenas russos ou soviéticos, é a máfia russa. E podemos ver pelo jornal que uma das fases, Jacket atacou e matou alguns políticos em específico. E isso Aí, ó. enfraqueceu a coalição russo-americana. O que é isso? Caralho. Calma que eu vou explicar lá pra frente. Outra informação, aquela O cara moça tá que o influenciando Jacket na salvou, política. ela ainda tá morando com ele. Na verdade, tem várias dicas de que os dois começam a namorar. Os dois
Que é isso? Elas começam a ter algum tipo de relacionamento saudável. E é progressivo. De início, ela fica escondida no banheiro. Depois você vê que ela tem uma cama própria. Aí ela começa a ficar tranquila de estar no mesmo quarto que o Jacket. Às vezes ela tá sentada do lado do telefone enquanto o Jacket tá recebendo a mensagem. Enfim, os dois parecem estar tendo alguma coisa. Ok, vamos lá, que essa agora é a virada do jogo. No capítulo 7, ou sétima fase, Jacket continua a fazer o que ele sempre faz. Ele está matando russos, agora sabemos que são russos. Porém, ele recebe uma ligação no meio de sua missão. A voz do outro lado do telefone diz que tá tendo um trote no prédio da empresa telefônica. E fala pro Jacket ir até lá. Jacket então vai pra sede dessa empresa chamada Phone Home e encontra uma pilha de cadáveres, até finalmente encontrar um homem usando um capacete de moto que está mexendo nos documentos daquela empresa. Mais uma vez, Hotline Miami, ele não tem nome, então os fãs chamam ele de Biker, ou motociclista. Jacket e Biker lutam e Jacket mata ele. E é a primeira vez que você vê alguém diretamente implorando pela vida. Biker, no caso, não exatamente implora, mas ele fica falando, não pode estar acontecendo, isso não pode estar acontecendo, não pode acabar assim, eu tô tão perto. Oh, mas será que esse cara também, ele era influenciado pelas máscaras e tal? E aí o Jacket joga golfe. Após isso, você encontra Beard como dono de uma boate, e ele diz que ele tá se sentindo estranho, ele não tá se sentindo muito bem, parece que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Eu só percebi isso agora, mas ele fala, a última vez que eu me senti assim foi em São Francisco. Eu amo esse jogo, vai tomar no cu, daqui a tipo 40 minutos vocês vão entender o porquê. Voltamos mais uma vez para nossas três entidades, e Don Juan diz que Jacket está um pouco estranho. Ele parece doente agora. Enquanto isso, o Rasmus só odeia ele mesmo. Mas uma coisa legal é que ele diz, se você continua voltando aqui, então eu que tenho que ir embora. Essa é a última vez que nós vemos o Rasmus dessa franquia inteira. Achei bem pensado. Richard então questiona se Jacket pensou nas respostas para as perguntas que ele trouxe da última vez, mas diz que não vai dar a resposta para ele. Tudo que ele pode oferecer são perguntas. Ele também diz que a próxima vez que eles se encontrarem vai ser a última, e que consegue ver isso nos olhos de Jacket. Lembrando, Don Juan tá realmente batendo na tecla de que o Jacket tá doente. Mas Richard decide deixá-lo com 3 previsões. Alguém que você conhece não é quem você acha que ele é. Alguma coisa em breve vai ser O Wilson vai dizer, quanto pra pagar o curo? tirada de você. No dia 21 de julho, você vai acordar em uma casa maior. E com isso a visão se encerra. A partir de agora, o jogo fica uma loucura. Vamos lá. A próxima fase ocorre de maneira normal, sem nenhuma diferença. Porém, ao ir no mercadinho de Beard, é importante dizer que as locações onde você encontra Beard são cíclicas. Você pode ver também o cadáver de Biker no chão, sem cabeça por culpa de Jacket. Jacket então fala com Beard e ele diz, ei cara, eu tenho que te falar uma coisa muito importante. Ele tá Nada que você tá mano. vendo agora tá acontecendo. Você não tá parece vendo acreditar como em ele tá mim, deixa eu te alucinando? mostrar. E a estática aparece na tela e Beard começa a te tratar de uma forma normal, como seu amigo, ele está feliz em te ver e tudo mais. E a estática continua interrompendo o diálogo. 50, Junto disso, o cadáver de 50 Biker no meu desapareceu e agora tem um homem no banheiro. Também tem um símbolo estranho nesse banheiro. Esse símbolo já apareceu algumas outras vezes durante o jogo, só que achei bom chamar a atenção pra ele só agora, porque ele vai ficar cada vez mais prevalente. Na próxima fase, você está jogando ela normal, matando todos os inimigos, o de sempre. Porém, perto do final dela, você começa a escutar o som de sirenes. E de repente, a polícia Aí deu invade o B.O. local. De um ponto de vista de game design, Cálice isso é muito Jace. da hora, porque o jogo fez você se acostumar com uma fórmula durante umas 10 fases. E agora, essa fórmula começa a mudar. Você tá acostumado a voltar pro seu carro com segurança, você não tem mais isso. Agora a polícia veio te matar. Jacket consegue escapar Caralho, e vai que encontrar massa. Beard como ele faz em todas as fases, mas antes disso, ele encontra um membro da máfia russa, machucado, se não já morto, junto com seu cachorro. E dentro da pizzaria, ele também encontra Beard morto. Quem conversa com ele é o homem que estava no banheiro na fase anterior. Ele trata Jacket com algum tipo de hostilidade, mas é mais seco mesmo. Todos os Beards, mesmo os que não conhecem Jacket, sempre são amigáveis. Esse cara em particular só fala, pô, a gente tá fechando, vai embora. Na fase seguinte, é um pouco parecido. A fase em si não tem nada de importante por enquanto. O cara vai ter tá no muito segundo, no mas quando crack, Jacket mano. vai encontrar Beard, ele está morto e o mesmo homem está de pé do lado dele mais uma vez. Dessa vez ele fala pro Jacket, você é familiar, eu te conheço, não conheço? Importante dizer que você não encontra mais documentos no apartamento de Jacket, implicando que ele parou de pesquisar essas coisas. Eu teorizo que é por causa do relacionamento dele com aquela mulher. Os jornais sempre falavam da última missão que Jacket foi. Eram quase como uma espécie de troféu, se você pensar um pouco. Agora ele não faz isso. Na verdade é mostrado que a vida do Jacket deu uma mudada muito forte após começar esse relacionamento. Esse jogo E é isso bom, nos não, é mostrado nunca
especificamente Sabia que tinha desse tanto de coisa não, rapaziada. Pra mim era só entrar dentro da casa, matar os cabeças e você sair. por seu apartamento. Ele Só, tá muito tá mais ligado? bem Só. arrumado, não tem tanta porcaria Mó no trampo, chão. mó cheio das Jacket não coisas. parece estar comendo tanta porcaria. Ele é uma pessoa mudada. Entretanto, assim como ele viu um mafioso morto na frente da loja de Beard, ele vê um cara também aparentemente morto conversando com ele em sua casa. O que ele diz não é importante, é só um o que você tá olhando ou alguma coisa do tipo, mas tem um simbolismo visual nisso. Essas Tu não pensa? visões, essa Eu vou estranheza pensar tá pra até quê, dentro de mano? sua casa agora. Na fase Eu quero em si, matar antes gente de nos ir embora, jogos. uma van Deixa o Lula pegar essa frase, não. preta aparece Pensar pra quê não é não? Eu quero matar a gente e acabou. e tenta matar Jacket. E é aqui que podemos ver que por mais que ele esteja mudando a sua rotina de uma maneira positiva, ele também está se tornando uma pessoa mais violenta. Pois ele não só mata o motorista, ele primeiro tortura o motorista, quebra todos os seus membros e taca fogo no corpo. Pessoal Não do dá pra QSP tá saber indo quando pra paz se exatamente o encontrar. homem Oh! morreu, mas seja como for, Jacket foi intencionalmente cruel com esse cara. Jacket vai Vamos novamente ter a encontrar bunda. Beard, mas ele não está nem no chão morto, ele só não está lá dessa vez. O mesmo homem de antes está cara ali, ali porém lá. tem um rastro de sangue vindo da porta, mostrando que Aí ele ele vai matou lá, né? alguém ali fora. E tem 2 membros da máfia russa mortos, além daquele mesmo símbolo de antes. O homem apenas fala pra ele ir embora. É isso. Aí o mafioso russo pergunta: que merda que você tá olhando? Ok. E é aqui que chegamos na reviravolta. Vamos lá. Jacket chega em casa e encontra um homem sentado no seu sofá e sua namorada morta no banheiro. O homem está segurando uma Eita pistola, a mulher está com porra! buracos de bala no corpo. É bem óbvio concluir o que aconteceu. Quando o Jacket vai falar com Caralho! o homem, ele apenas diz: ah, aí está você, tava demorando. Ok, vamos acabar logo com isso. E Máscara dá um de rato. tiro no peito de Jacket. Aqui uma das minhas coisas favoritas desse jogo. Após o tiro, aparece na tela: aperte R para recomeçar, que é a mecânica do jogo. Como disse, você vai morrer muitas vezes em Hotline Miami, então você vai se acostumar com essa mensagem aparecendo. Quando você aperta, a sala muda. A música que começa a tocar é a mesma das 3 entidades. Oxi. Assim como o filtro na tela. Você pode ver o corpo da Oxi. namorada de Jacket ainda caído no chão, mas agora você também pode ver o corpo Porra de é Jacket essa, caído no mano? chão. E no lugar do homem com a máscara de rato, temos da Richard. máscara Vale de ressaltar galo. também que tem uma estática franticamente aparecendo na tela às vezes. Richard diz que apenas os dois restaram agora. Porque sim, nem Don Juan nem Rasmus estão nessa cena. E Richard também diz: tudo que você fizer a partir de agora não vai ter propósito algum. Você não vai conseguir realizar nada. E a culpa é toda e exclusivamente sua. Ele também diz: tem uma cama ali em frente, você deveria descansar. E Richard abre uma Oxi. porta e encontra uma cama de hospital com seu corpo Oxi. deitado nela. Isso é uma revelação tão chocante que a cabeça dele explode, literalmente. Sim, Jacket estava num coma esse jogo inteiro. Ah, bom. Era o plot de Pokémon o tempo todo. Era o plot de Pokémon o tempo todinho, pô. Era só isso, só. E sim, você pode perceber desde o início, mas antes de chegarmos nisso, vamos terminar a história do jogo. Só depois nós vamos analisar essa história um pouco mais a fundo. Jacket acorda na cama de hospital e ele é aparentemente o principal suspeito dos assassinatos que têm acontecido em Miami. No caso, ele é o culpado. Eles estão falando literalmente dos assassinatos que o Jacket tem cometido. Como dá pra ver durante o próprio jogo, ele começou a ganhar uma certa notoriedade. Beard conversa com ele várias vezes sobre esses assassinatos. Enfim, Jacket consegue fugir e é interessante como essa é feita pra ser a Caralho. pior fase do jogo. Se você andar muito, o Jacket tem uma dor de cabeça e tem que parar. Você não tem Caralho. armas, você não pode matar ninguém. Você não é violento, você sofreu violência. O jogo te tira da posição de predador e te bota como presa. Até porque é uma fase stealth. Se alguém te vê, você é jogado por início de volta. Nem mesmo te matam, só te prendem mesmo. Você não é mais o predador, porque é você no é a hospital, presa. né? Uma informação importante é que o policial diz que eles conseguiram prender o homem que deu um tiro no Jacket. Eu vou começar a chamar esse homem de Richter, pois este é o nome da máscara de rato. Nós Tá. vamos ver isso daqui a pouco, mas já está claro desde então que Richter é o homem que tem aparecido na mente de Jacket. O homem que matou Beard em sua mente. Jacket volta pra casa, sua casa está destruída, seu carro está pichado, seu banheiro é uma cena do crime e também Que a temos namorada dele aquele morreu. símbolo de novo no chão. Jacket vai direto pra delegacia de polícia e mata todo mundo. Não se Carai, importando por que são quê? policiais, ele só vai e mata todo mundo. Tudo isso pra encontrar Richter, que está em uma cela. Ele está certamente que ele foi surpreso ao ver preso, ele Jacket foi e preso. pede desculpas quanto à namorada dele. Fala que não foi nada pessoal e que ele não tem respostas pra Jacket. Na verdade, ele também revela que tem recebido ligações assim como o Jacket. As Oxi. mesmas, na verdade, o mesmo tipo de ligação. Ele não sabe de onde vieram, mas a polícia deve saber. O outro interessante é que esquizofrênico. você pode escolher outro matar ou poupar esquizofrênico. Richter. Matar, Isso né, não cara? afeta em nada, pois Richter está presente em Hotline Miami 2. Então, canonicamente, Jacket decidiu não matá-lo. Jacket rouba alguns documentos da polícia e descobre que as ligações estão vindo de um clube diretamente conectado à máfia russa. Jacket vai até lá, conversa com o dono da boate, no caso intimida ele, e o homem lhe dá o endereço
endereço de onde está o chefe da máfia. Jacket violentamente o mata, é claro. Em Tá, seguida, Jacket porra. vai até o líder da máfia e o mata. Mata ele e seu pai. A máfia russa era um negócio em família, Caralho. como vamos ver no segundo jogo. Após isso, ele vai até o lado de fora, tira a máscara, acende um cigarro, pega uma foto do bolso e joga ela pra longe. E com isso terminamos a história de Hotline Miami. Ok, vamos bater um papo sobre o que a gente acabou de Caralho. experienciar. O jogo Do nada vira frenético. inteiro do primeiro capítulo até a cena do hospital é um flashback, mas não exatamente isso, é a mente de Jacket reconstruindo suas memórias. Por isso que no iniciozinho é dito que ele não se lembra de nada. Don Juan também diz que lembrar significa lembrar de seus erros. A gente vai falar sobre esse erro daqui a pouco, mas basicamente Jacket se colocou nessa situação. Enquanto isso, Richard Então é a pessoa era que mais isso. tenta acordar ele, fazendo com que Jacket se lembre de Richard para começo de conversa. Jacket só começou a sair do coma quando ele se lembrou da máscara de frango. E isso aconteceu porque Richard falou pra ele: você lembra de quando a gente se encontrou pela primeira vez? O motivo pelo qual Rasmus o odeia é bem claro. Rasmus está usando a mesma roupa da máfia russa. Jacket chacinou centenas de membros da máfia russa. Então o visual combina, porém, como você deve ter percebido, nenhum desses três existem. Eles são parte da mente de Jacket. Richard é debatível, a gente vai debater depois. Mas e a gostosa é o quê? É a namorada dele? Não é. Mas Don Juan e Rasmus não existem. Eles representam alguma coisa. O que Rasmus representa então? Eu vejo como o ódio de Jacket a si próprio. Ódio pela chacina que ele cometeu? Não. Me dá um segundo e eu falo por que eu ódio a si próprio. É ele Don de Juan calcinha. pode ser uma mulher porque pode estar representando sua namorada, de certa forma. É a única que tem algum tipo de pena dele. Como eu falei, Jacket na verdade é só uma pessoa normal. A gente vê isso pela forma como sua casa muda com o passar do jogo. E a maioria das falas de Don Juan são: você tem certeza que você quer acordar? Você tem certeza que você quer entender o que aconteceu? Quase como se estivesse dando a Aí, ó. opção de continuar numa terra de sonhos. Enquanto isso, Richard é totalmente sério e objetivo. Ele Mas está tem que só entender, fazendo porra. Jacket entender o que aconteceu, trazendo-lhe perguntas para atiçar a mente, trazendo previsões, ou seja, forçando Jacket a pensar de uma forma não linear. Tudo que aconteceu no jogo já aconteceu com ele, mas ele não se lembra e tá tentando refazer seus passos. Richard está lhe oferecendo dicas para ser mais fácil de entender, mais fácil de se lembrar. Eu já vi algumas teorias sobre como os três representam id, ego e superego. Eu acho que nenhum desenvolvedor canonizou isso e eu pessoalmente não concordo com a visão. Pra mim, os três representam isso que eu falei. São só formas de Jacket personificar aspectos de si próprio. Alguém mais passivo e compreensível quanto à sua situação, alguém com ódio e raiva dele, e alguém mais objetivo, tentando levá-lo pra da verdade. hora. O fato do jogo se Não, passar na achei mente de legal, Jacket é legal. Esse plot é interessante, pô. Você vai ficar rico? Oxi. Oxi, tá errado. Tá errado. também explica por que Beard aparece 300 mil vezes, em lugares diferentes, no caso. Quem é Beard é uma coisa que a gente só vai saber no segundo jogo, mas já vou deixar claro que é alguém importante pra vida de Jacket. Um verdadeiro amigo dele. Outra coisa, a fala do primeiro Beard sobre Jacket ter uma namorada me fazia antigamente achar que Jacket está lembrando das coisas na ordem Esse é errada. pobre. E que a namorada que Beard está falando é aquela que ele consegue durante o jogo. Mas esse não é o caso. Tem algumas dicas, tanto nesse jogo quanto na continuação, de que Jacket acabou de sair de um relacionamento duradouro. E o motivo pelo qual Richter mata Beard várias vezes é óbvio. A última coisa que Jacket viu antes de entrar em coma foi esse homem dando um tiro na sua cara. Seu objetivo Mas e na o hora de Richter? entrar na prisão era matar Richter. Ele obviamente está com ódio daquele homem. Então, em sua mente, ele vê aquele homem matando a única pessoa que é gentil com ele, O amigo dele. extremamente gentil com ele, o jogo inteiro. De novo, Beard trata ele como um amigo. Até Don Juan só tem pena dele e pede pra ele ter cautela em suas ações. E a namorada de Jacket Dinheiros! não tem falas, não sabemos como ela age com ele. Deu As real. Dinheiros. Diga. Leu e um safado manda 100 ads para quem não tem sub. Eu? Não, tem bem pouquinho. visões estranhas que Jacket começa a ter durante o jogo é porque ele está prestes a acordar. O próprio Richard consegue perceber que ele está prestes a acordar. Ele fala na terceira vez que eles se encontram que a próxima vez será a última. Além de que todo mundo afirma que ele não tá bem, que ele está um pouco doente, ele parece um pouco abatido. Jacket está finalmente saindo desse, entre aspas, mundo de sonhos, ele tá voltando à realidade. E você pode perceber que algumas coisas que acontecem durante o jogo, especialmente quando o Jacket está acordando, possivelmente são as pessoas no telefone tentando matar ele, a polícia convenientemente aparecendo no lugar que o Jack está cometendo uma chacina pela primeira vez e única vez também. Essa van preta aleatória aparecendo do nada. Mandar Richter, mandar uma outra pessoa mascarada parece ter sido a última opção. Mas eu também não tenho total certeza disso. Ele foi Ok, nada. tá faltando algumas coisas aí nessa história, não? E esse plot inteiro de coalição russo-americana, ou sei lá. Por que exatamente ele tá matando russos? Por que ele matou o líder da máfia e falou, pronto, resolvido? Que foto era aquela? O que tá acontecendo? A gente vai pro 2 Verdade, né? agora? O 2 vai resolver isso? Não, na verdade o jogo não acabou não, eu menti pra vocês. Depois de terminar a história de Eita! Jacket, nós voltamos no tempo e temos uma curta história de Biker. Biker, o homem que Jacket matou. Vamos no tempo e temos uma curta Porra, é essa queima.
história de Biker. É sexo. Aí, otário. Biker, o homem que Jacket matou, sim. Eu não vou explicar a história dele em detalhes que nem eu fiz com Jacket. Eu expliquei a história de Jacket da forma que eu expliquei porque ela é muito confusa, já que 75% do jogo Ele tá estrangulado. Ih. Na moral, isso não. acontece na cabeça dele. A história do Biker é muito mais direta ao Olha ponto. lá, não é estrangulando nem não, mano. Tu tá ficando doido. Não tá estrangulando não. Eu tô ficando doido, pô. Rapaz. Confusa, já que 75% do jogo acontece na cabeça dele. A história do Biker é muito mais direta ao ponto. Biker também tá recebendo Não, não vejo. Não vejo ninguém estrangulando ninguém aqui não, mas eu sou burro, rapaz. essas ligações. É deixado implícito que ele tá fazendo isso há um tempo e ele cansou. Ele estava fazendo isso por diversão e agora ele quer sair. Então ele quer descobrir quem está deixando mensagens pra ele. Ao interrogar algumas pessoas, ele é levado pra Phone Home. Ele vai até lá e mata todo mundo. Ou no caso, ele não precisa matar todo mundo, ele precisa matar só uma pessoa, tipo em questão de gameplay, mas canonicamente ele provavelmente matou todo mundo. E com isso ele consegue um novo endereço. E é nesse momento que Jacket entra. Importante, ele tá usando uma máscara de frango. Quando falarmos sobre os quadrinhos de Hotline Miami 2, sim, nós vamos fazer isso também, vai ficar ainda mais claro que provavelmente Jacket canonicamente só usou essa máscara. Importante dizer que o diálogo é diferente nessa versão comparado com a versão do Richard. Biker pede pra ele ir embora, porque senão ele vai morrer. Ao receber silêncio em resposta, Biker fala, tá bom então, tudo bem. Na versão do Richard, ele basicamente só fala, eu vou te matar. Então os dois brigam, mas Caralho. dessa vez, Biker vence. E com isso, Jacket é morto. Nós estamos essencialmente Oxi. lidando com um universo paralelo aqui. Algumas pessoas teorizaram na época que esse foi o verdadeiro motivo pelo qual o Jacket parou no hospital, que não tinha nada a ver com o Richter nem nada do tipo. Que foi o Biker que, na verdade, tinha vencido ele, por isso que o jogo fica estranho após a morte de Biker. Isso não faz nenhum sentido e esse não é o caso. Ah, o divertido é que essa fase do Biker se chama André- Prank Call, ou trote, Mano. que foi o que a pessoa no telefone falou pro Jacket. Tá tendo um trote aqui na Phone Home. Mó roleta, nem foi nesse final. Pode matar Jacket, Biker vai até o endereço que ele descobriu. E esse zelador sai correndo pra um buraco no chão. Eu não falei isso antes, mas na fase em que Jacket mata alguns políticos, haviam 2 zeladores no prédio, que estavam ali possivelmente pra ter certeza que Jacket ia terminar essa missão. Descendo o buraco, Biker para no esgoto, encontra os 2 zeladores e aquele teoria. mesmo símbolo de antes. Além disso, ele encontra diversas máscaras, incluindo a máscara de frango do Jacket. Durante o jogo, enquanto você está jogando de Jacket, você encontra diversas outras pessoas usando máscaras de animais, geralmente mortos em algumas fases, e inclusive tem certa vez que você tem que matar um deles. porra. As máscaras que estão ali, presumidamente, são de agentes mortos. Biker então vai conversar com os zeladores, e é uma conversa extremamente meta, onde os dois dizem que estamos jogando um jogo, e que você é apenas um Eu vou. peão nesse jogo. O que Não sei eles se é dizem hoje. é totalmente críptico, e o motivo pra isso Claramente não é é que não hoje. faz nenhum sentido e não há pra fazer nenhum sentido. O jogo até te dá opções do que perguntar, e você não vai conseguir nenhuma informação com nenhuma pergunta. Em primeiro lugar, muito provavelmente esses 2 zeladores são referências diretas aos desenvolvedores. Eles até são um pouquinho fisicamente parecidos com eles. Em segundo lugar, Oxalá, é o Miguel, só que mago, são mano. referências diretas aos desenvolvedores. Eles O Migs ali, ó. É o Migs, só que mago. até são um pouquinho fisicamente parecidos com eles. Em segundo lugar, esse é o final ruim. Hotline Miami tem alguns segredos que você pode encontrar Rapaz, durante o vou jogo, até de noite, que são viu? basicamente letras. Você tem que encontrar todas elas pra Vou pegar até o final abusar, verdadeiro. hoje é Se até você abusar não eu. fizer isso, você pega esse final, onde eles só se recusam a te falar o que está acontecendo. Você pode matá-los e ir Nada a embora, ver. ou só ir embora. Mas esse é o final do jogo. Você não entendeu nada do que está acontecendo. Curiosidade, a maneira de encontrar esses segredos é usando a máscara do Rasmus. Porque, obviamente, a, entre aspas, entidade afiliada com a máfia russa iria querer saber por que russos estão sendo mortos. Ao encontrar todas essas letras secretas espalhadas pelas fases, você consegue formar a frase Ah, eu Eu acho- nasci nos Estados Unidos. Isso é uma senha que Biker bota no computador antes de descer no esgoto. Biker até fala pra si próprio, então esse é o seu jogo. Meta. A conversa entre Biker e os dois é completamente diferente, com Biker agora tendo o high ground. Os dois começam com a mesma arrogância do final normal, porém quando Biker prova que ele sabe a senha, portanto realmente viu no computador lá em cima, Eu eles quero perdem a entender por que compostura. que ele E o tá que nessa é busca. dito em seguida é a história real de Hotline Miami. Eu vou explicar o que é, pegando também algumas informações de Hotline Miami 2. Aí, Porque boa. o que importa nessa cena Boa. é que enquanto tá sendo explicado, o Biker fala, ok, cala a boca, não me interessa em política, para de
falar comigo sobre isso. E ele vai embora e esse é o final do jogo. Ou seja, Biker corta a explicação de Hotline Miami na metade. Como eu não sou o babaca, eu vou explicar o que falaram aqui, junto com informações do 2 pra vocês entenderem tudinho, beleza? Esse aqui é nosso ponto de transição entre o primeiro e o segundo jogo. Tá Vamos bom, tá entender bom. sobre o que exatamente é essa franquia. No universo de Hotline Miami, o estado da Guerra Fria em 1989 era um bocado diferente, pois tivemos alguns confrontos que não existiram na vida real. Por exemplo, a Guerra do Havaí. Esse confronto ocorreu, mas não é explicada a narrativa de por que ele ocorreu, mas o que importa pra gente é que a Guerra Fria desse universo nos anos 80 estava ainda mais tensa do que estava na vida real. E aí um certo evento ocorreu que não vou discuti-lo, pois nós temos que chegar em Hotline Miami 2 antes disso, e com isso tivemos Vocês sabem o que é Guerra Fria, rapaziada? Vocês são uns animal mesmo, não estuda nada? o nascimento da Coalição Russo-Americana, que é um tratado de aliança entre Estados Unidos e União Soviética, feito para impedir um ataque nuclear de qualquer uma das duas superpotências. O problema é que isso ocorreu logo após um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, e isso resultou no nascimento de movimentos ultranacionalistas xenofóbicos nos Estados Unidos. E aí, Eu não sei Macai? se esse também era o caso na vida real, mas dentro do universo de Hotline haviam muitos imigrantes russos em Miami. Lembrando que o jogo usa soviético e russo de uma maneira meio intercalada, então vou usar russo e soviético da mesma maneira. Com isso, tivemos diversos protestos anti-russos, protestos e movimentos mais violentos. Acho E com justo, isso acho tivemos o justo. nascimento da 50 Acho Blessings. justo. Se vocês não se lembram, lá no início do jogo, Jacket recebeu uma mensagem dessa tal 50 Blessings. Eles são um grupo ultranacionalista, teoricamente pacífico, por isso eles podem existir legalmente. Jacket se inscreveu no serviço de correio deles e foi apenas isso. Nas fases de Biker, podemos ver que a mesma coisa aconteceu com ele. E no segundo jogo, vamos ver outros personagens com a mesma situação. A questão é, como você deve ter percebido, eles não são pacíficos. 50 Blessings é o grupo que está ligando para as pessoas e fazendo-as matar russo. Eles têm alguma conexão com essa outra empresa chamada Phone Home, que redireciona Os suas caras ligações, só por isso falam, fica tá muito bom, eu vou difícil matar. associá-los a qualquer um dos crimes. E com isso, eles ameaçam aqueles que se inscreveram no serviço de correio da 50 Blessings e os mandam para certos estabelecimentos para matar russos que estão dentro dos Estados Unidos. Em particular, Miami, mas os zeladores falam que eles querem recusava? Pelo expandir visto, essa não, operação né? para outros É pontos dos ameaçado. Estados Unidos. Aquele símbolo que aparece o tempo todo é o símbolo da 50 Blessings, e obviamente todas as outras pessoas mascaradas que o Jacket e o Biker encontraram durante o jogo são pessoas que estão na mesma situação que eles. Pessoas que se inscreveram nesse serviço e agora estão sendo forçados a cometer crime de Joguei ódio já. sempre que o telefone Não toca. zerei. O nome 50 Blessings, ou 50 bênçãos, é uma referência aos 50 estados dos Estados Unidos. Agora vamos voltar rapidinho pra história do Jacket e resolver algumas coisinhas que estavam abertas. Vamos lá. Em primeiro lugar, as 4 perguntas que Richard fez pra Jacket. Em primeiro lugar, você gosta de machucar as pessoas? Como eu falei, provavelmente sim, mas agora temos um extra com esse contexto que eu adicionei. Isso já é pegando um pouquinho do segundo também, mas vamos lá. 50 Blessings tem o costume de pegar ex-militares que lutaram na Guerra do Havaí Pra pra lutar pra fazer matar esse gente. trabalho. Devem ter milhares de pessoas que se inscreveram no serviço cara, deles. cada mundo é Porém, nem mulher. todo mundo vai receber ligações. Jacket recebeu e no segundo jogo nós descobrimos que o Jacket lutou na Guerra do Havaí. E aí Por dá. ele ter se inscrevido nesse serviço nacionalista e parte de sua mente ser o Rasmus, a parte que odeia ele e a Léo, parte que aí ele o quê, presumidamente otário? odeia de volta, é uma teoria bem plausível que Jacket tem um preconceito muito Léo, aí. forte contra russo. Então provavelmente ele gostou muito do que ele fez, tanto que ele sempre guardava alguns pedaços de jornal de suas aventuras até ele começar a entrar em um relacionamento. Segunda pergunta, quem que está te deixando mensagens? É a 50 Blessings, já sabemos. Terceira pergunta, onde é que você está agora? No hospital em coma, já sabemos. E quarta pergunta, por que estamos tendo essa conversa? Porque Jack está tentando acordar, já sabemos. Agora vamos ver as previsões rapidinho. Alguém que você conhece não é quem você acha que é. Essa é difícil. Quando eu falar do final de Hotline 2, talvez eu chegue nisso de novo, mas minhas duas maiores teorias são: é o Beard, que não é real, sendo que o Jacket achava que ele era real, ou é o Richter, que não é má pessoa. Richter diretamente Oxi. fala pra você que ele também tá recebendo ligações. Ele tá na exata mesma Ele tá na situação mesma que você. posição Quando que ele ele. diz que não foi pessoal o que ele fez, não foi pessoal. Spoilers, Hotline 2 vai dar mais contexto pro Richter, a gente vai chegar nele depois. Alguma coisa em breve vai ser tirada de você. Pode ser tanto a namorada dele, Ou a quanto vida. esse mundo de sonhos que ele está, porque ele vai acordar. Mas muito provavelmente é a primeira opção. E por fim, no dia 21 de julho, você vai acordar numa casa maior, um hospital no caso. Agora, por que Jacket foi atrás da máfia russa após encontrar Richter na prisão? Ele investigou os documentos da polícia e a polícia rastreou as ligações para um clube da máfia russa. Lembra quando eu disse que a 50 Blessings tem conexão com essa empresa chamada Phone Home, que redireciona Mil ligações? flexão? Provavelmente Não, tá eles certo. colocaram com que a origem Tá das certo, né? ligações fosse aquele clube. Obviamente para poder despistar qualquer tipo de autoridade. Mas Danael, não é um pouco estranho Meu amigo, que eu não Jacket faço estava 50. matando russos esse tempo todo? E aí na hora de tentar descobrir a origem de tudo, ele chegou à conclusão de que são russos? Sim, é estranho. Eu tenho uma teoriazinha de porquê. É
bem possível que Jacket acreditou que aquele grupinho de russos estivesse tentando reiniciar a guerra contra os Estados Unidos, usando a violência infligida por ex-soldados americanos contra a máfia russa como um ponto de atrito entre os dois países. Ou seja, basicamente no Russian de MW2. E aí ele pensou, talvez se eu acabar com a máfia russa, eu acabo com esses planos. E aí foi isso que ele fez no final. Mas esse aspecto da história nunca é diretamente mencionado no jogo. Só é deixado implícito que o Jacket realmente acredita que os russos estão envolvidos de alguma forma. Talvez ele só seja xenofóbico mesmo. Minha namorada morreu, caguei, vou matar russo. Agora, o que é aquela culpa e aquele ódio que o Jacket sente de si próprio e por que Richard fica falando que é tudo culpa dele? Que ele nunca vai ter uma resolução. É bem simples, na verdade. Se Jacket tivesse se aliado a Biker, nenhum dos problemas que ele passou na segunda metade do jogo teriam acontecido. Biker estava muito perto de descobrir quem que estava ligando pra ele. E claro, nessa timeline alternativa que eu tava falando há pouco tempo, ele descobre. Jacket só não descobriu porque ele foi lá e matou o Biker. E o Richard tá olhando pra ele com uma cara de você é muito burro. E isso tudo é culpa sua. E o próprio Jacket também está um bocado. Eu sou muito burro, isso tudo é culpa minha. Porque eu sou tão psicopata. O cara tava indo atrás da galera do telefone. Porque eu não percebi antes que a galera do telefone era o real problema. Talvez Jacket estivesse se divertindo um pouco demais com sua chacina para pensar de forma muito racional sobre isso. Mas a história que se segue é do ponto de vista do Jacket tendo vencido o Biker. Portanto, ninguém realmente sabe sobre 50 Blessings. Eu não sei se eu deixei isso 100% claro, Tá mas claro. essas pessoas que se inscreveram na 50 Blessings e começaram a receber a ligação, não podem saber que as ligações são da 50 Blessings. Até porque eles estão sendo ameaçados a isso. Enfim, essa é a foda, história né, de Hotline mano? Miami 1. Começamos É com um foda, né? maníaco com uma Então máscara de realmente o verdadeiro vilão era 50 Blessing que mataram. frango Esse matando tempo pessoas já tá acabando já. com música Falta eletrônica tocando um no minuto. fundo e terminamos com xenofobia. Irado, não? Essa história não Legal, é fácil legal, de eu entender gosto de porque ela é xenofobia, acho muito legal. vaga e muito confusa, então eu espero que eu tenha feito um bom trabalho. Ao mesmo tempo que quis colocar alguns meus pensamentos sobre a Agora narrativa, não. algumas análises e algumas teorias aqui e ali. A história do segundo jogo é muito mais simples de entender, porém Quando mais com ou menos. você. Enfim, é isso. Muito obrigado. Virou por terem sulixa? Não, é assistido. com sulixa. Agradecimentos a todos É que me com apoiam sulixas. financeiramente de qualquer maneira. A ideia desse vídeo era cobrir o primeiro e o segundo jogo, porém decidi O dividir que? Dá pra tirar isso de contexto. Não, já não teve contexto nenhum, eu só falei. los em dois, e parte do Nem motivo dessa contexto decisão teve. é que este vídeo está saindo no dia 20 de fevereiro, meu aniversário. Portanto, falar do meu jogo favorito foi meu presente pra mim mesmo, basicamente. Obviamente falaremos sobre o segundo jogo em breve e lá explicarei o resto da história dessa franquia. Mas tem uma questão aí sobre Hotline Miami 2. Lembra como o diálogo entre Jacket e Biker é diferente dependendo Sim. de quem você está com? Ah, mas isso aí serve pra qualquer coisa, mano. Normalmente numa conversa entre duas pessoas, essas duas pessoas vão contar essa mesma história pra outras pessoas, aumentando uma caralhada de coisas. Dizendo, eu falei. Aí essa pessoa falou tal coisa e eu falei isso, mesmo sendo mentira. Aí a outra pessoa vai fazer a mesma coisa, pô. As pessoas sempre vão conversar e vão aumentar pro lado delas. O primeiro jogo lida um pouco com a ideia de pontos de vista, e o segundo jogo pega esse conceito e leva muito mais adiante. Com isso, eu trago para vocês a pergunta. Considerando que vocês viram essa história inteira do ponto de vista de Jacket, vocês realmente viram uma história real? Vocês podem me dizer se todos os acontecimentos aqui explicados realmente aconteceram na história de Hotline Miami? Ou isso é da visão de uma única pessoa? Perfeito. Gostei. Gostei, foi bom.